Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Se quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Tem algum gato enterrado aí em algum lugar no Palmeiras? Porque assim, o Guerra foi pra lá, melhor jogador das Américas na Libertadores. Não jogou bem, não. Lucas Lima, nada. Mas no Bahia também não jogou bem, Scarpa, não. nada. Zé Rafael, nada. Rafael Veiga, nada. O problema são esses caras ou é a concepção dos treinadores que passaram por lá ou aquele que está? É verdade. Não sabemos. Muito bem, participe pelo Twitter, hashtag Expediente Futebol. Vamos falar agora do Corinthians. Ontem encontrei com amigos da Fiel Fox, um pouco irritados, hein? Amigos da Fiel Fox, de bico. Irritados, um pouco estressados. Ontem a Cuíca roncou, hein? É, porque nós vamos mostrar daqui a pouco aqui uma arte impressionante, retrospecto do Corinthians contra o Guarani do Paraguai. Quarta-feira tem que decidir a vida na Libertadores contra esse time em Itaquera. Diego Bertozzi fala para a torcida corintiana, para a Fiel, aqui no Expediente. Para você ligado no Fox Sports, o jogo no Paraguai mostrou algumas diferenças entre expectativa e realidade para o técnico Thiago Nunes. Cantilho, mais uma vez, tomou conta do meio-campo corintiano. Luan teve uma atuação longe da considerada a melhor contratação do Timão para a temporada. E Lucas Piton foi melhor que o titular Sid Clay na lateral esquerda. Então botei sim o Piton, um jogador mais agressivo, com o pé do lado, para tentar ter essa superioridade lá pela lateral, a exemplo do próprio Matheus Vital. O Matheus acabou fugindo um pouco daquela linha mais ofensiva, era para ficar um pouco mais próximo lá do Bocelli também, para ser esse jogador de finalização. Mas a ideia central é que nós fôssemos mais agressivos pelo lado esquerdo. A delegação retornou a São Paulo ainda de madrugada. Todos chegaram às 5h30 da manhã aqui no CT Joaquim Grava, dormiram no centro de treinamento e já teve treino na manhã desta quinta-feira para os jogadores que ficaram no banco ou que entraram no decorrer da partida contra o Guarani. E o tempo de recuperação será curto. No domingo, o Corinthians vai pegar a Inter de Limeira pelo Paulistão na Arena. E também em Itaquera, na quarta-feira que vem, tem a partida de volta contra o Guarani, valendo vaga na próxima fase da Libertadores. O Corinthians precisa devolver o placar, a derrota que sofreu, vencer por pelo menos 1-0 para levar a decisão aos pênaltis. Ou terá que vencer por 2 gols de diferença se o time paraguaio marcar um gol em Itaquera, porque há o critério do gol qualificado. E o empate, claro, dá a classificação ao Guarani. Para o jogo pelo Paulistão contra a Inter de Limeira, Thiago Nunes não cravou que vai escalar um time alternativo. Os caras que estiverem recuperados vão jogar. Os caras que não tiverem 100%, provavelmente a gente vai deixar eles descansando. Porque a minha preocupação não é poupar para o jogo do Guarani. Minha preocupação é que ninguém machuque. Hoje a gente fez mais um jogo com alta intensidade, com alto volume percorrido e ninguém saiu lesionado. Então, nos mostra que a preparação está sendo adequada, está sendo controlada. Então, se todos tiverem condições físicas e de recuperação, a equipe vai se manter com alguma alternância estratégica para o jogo do próximo domingo. Logo após a partida, o diretor de futebol corintiano, Duílio Monteiro Alves, falou sobre a chegada do reforço Ioni Gonçalves e diz estar satisfeito com o elenco que o Corinthians tem para a temporada. Mas foi uma opção muito boa para o clube. É um bom jogador, estava na lista do Thiago desde a sua chegada. Nós tentamos, ele acabou sendo negociado com o Benfica. E aí surgiu essa oportunidade agora, recente, e não, lógico que a gente nunca descarta chegadas, como você colocou, de oportunidades, isso às vezes acontece no futebol, mas hoje a gente está, vamos dizer assim, satisfeito com o time que a gente tem, com o elenco que a gente tem. Diego Bertozzi, direto do CT Joaquim Grava, para o Expediente Futebol. Muito bem, agora vamos falar do jogo, né? Nós temos aí aquela arte, Miquelete, preparada por você e pela nossa produção, a Germana da Colina, o Robinho Pedalada, porque vocês se lembram bem, em 2015 o Corinthians foi eliminado da Libertadores da América pelo Guarani do Paraguai. Até hoje foram 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado e 4 gols sofridos. Em 2015... oitavas de final, Guarani 2-0 e em Itaquera, Guarani 1-0. E agora, em 2020, primeira fase, Guarani 1-0. E o Corinthians tem um retrospecto aí que só conseguiu uma virada
dessa em Libertadores da América foi contra o Rosário Central, é isso, Miquelete? Há 20 anos. Há 20 anos? Olha aí, Corinthians reverteu o placar da Libertadores de 2000, Rosário Central 3, Corinthians 2 em Rosário, aí o Corinthians devolveu o placar, vitória do Alvinegro nos pênaltis e classificação para a semifinal da Libertadores daquela época. E aí passou para enfrentar exatamente o Palmeiras, mas foi a única vez em Libertadores da América que o Timão conseguiu uma virada e se classificou e vai ter que conseguir a segunda na próxima quarta-feira. Só uma questão de justiça. Pois não. O Corinthians foi eliminado em 2015 pelo Guarani, na Libertadores, um jogo péssimo que fez em casa, mas foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. Então você fica parecendo que de repente uma queda de Libertadores, até por questão de arrumação, dá aquela chacoalhada e você recupera o clube. Esses números que o Miquelete mostrou... Oitavas de final. Esses números que o Miquelete mostrou aí, o Corinthians primeiro tem que quebrar tudo isso. Ele não pode mais tomar gol e tem que fazer pelo menos um. Porque se for 1-0 vai para os pênaltis. Não tem o Dida, mas tem o Cássio. O Cássio, a gente pode acreditar que o Cássio seja o fator de desequilíbrio numa cobrança de pênaltis. Agora, vamos esquecer 2015, porque o Corinthians em 2015 tinha Cássio, melhor do que esse Cássio que está aí, Fagner, melhor do que esse Fagner que está aí, e Gil, muito melhor do que esse Gil que está aí. Tinha Felipe, hoje tem... Titular do Atlético de Madrid hoje. Hoje tem Pedro Henrique. Pedro Henrique que saiu porque o Carille não queria, foi para o Atlético Paranaense, não era titular lá com o Thiago Nunes, é bom a gente lembrar. Tem Sid Clay. Naquela época tinha um cara voando chamado Fábio Santos. Sid Clay, inclusive, está acima do peso. Depois a gente vai falar sobre isso. Deixa o Pascoal, ou isso é tudo para o Pascoal falar. Volantes. Tinha Ralf e tinha Elias. Vocês lembram do Ralf e Elias, né? Acho que não dá para comparar, com todo respeito ao Cantígio e o Camacho. Tinha Jadson, que ainda estava jogando alguma coisa, jogando bem, inclusive. Renato Augusto, Malcom e Guerreiro. Guerreiro até o meio do ano. Depois entrou Wagner Lopes. Tinha ainda Bruno Henrique no banco, tinha Edu Dracena, enfim, tinha... Guilherme Arana. Tinha gente pra chuchu no time. Esse time do Corinthians era muito melhor do que o atual, mas o Guarani daquele momento também era melhor do que esse. Então, o problema todo é que o Corinthians pode perder pro pior Guarani, né? E é um risco, cara, é um risco. O Pascoal falou, meu senhor, os caras vão jogar sem tomar gol, fala em off aqui. Mas se eles jogarem pra fazer um gol, acabou o Corinthians. Porque se eles fizerem um gol, o Corinthians tem que fazer 3, gente. E você ser obrigado a fazer 3, eu sinceramente, eu acho um altíssimo risco. Pequena parte, senhor. E um detalhe, esse Corinthians do Thiago Nunes tem levado gols em todos os jogos, né? Só não levou contra o Santos. Só não levou contra o Santos. Outra coisa, o Cantígio com a bola no pé, jogador de futebol tem que jogar com a bola no pé e sem a bola, né? Porque tem um negócio chamado marcação. Uma hora você ataca com a bola, outra hora você tem que se defender porque o adversário está com a bola. O Cantígio é muito bom para passe de 20 metros, 2 toques, tal, mas precisa melhorar a marcação. O Camacho é o cara para substituir o Ralf. Não está criando e não está fazendo a função do Ralf. Não estou falando que o Ralf tem que voltar não, tá? Mas a mesma história. Se você tira o Felipe Melo... Mas tem o Gabriel que faz a mesma função. Tá, então coloca o Gabriel. Mas se você tem o Felipe Melo... Você tira o Felipe Melo da posição de volante e não encontra alguém melhor, então volta o Felipe Melo. Outra coisa, Pedro Henrique, não dá, não pode ser o companheiro do Gil. Se os volantes não ajudam na marcação, vão arrebentar a história linda que o Gil tem no Corinthians. Ele tinha uma tese que se transformou em realidade. Todos os zagueiros que passaram no Corinthians nos últimos 10 anos, tirando o Manuel Henrique, né? Pelo amor de Deus. Manuel Henrique, todos jogaram bem. Por quê? Porque tinham proteção dos volantes. Ó, tem uma lista infindável aí. William Capitão, Leandro Castan, Chicão, Paulo André, Gil, Kleber, Anderson Martins, Balbuena, Felipe, Pablo. Por quê? Porque tinha os caras que protegiam. Um time organizado, se não tiver volante que protege zagueiro, você pode colocar o Maldini e o Luiz Pereira. Vão ser jantados pelos adversários. Então não adianta esse negócio de meio campo bonitinho, jogando aqui, legal, é bacana. Só que na hora que tá sem a bola, é aqui, ó. Se der espaço, o Corinthians vai ficar fora da Libertadores pro Guarani, não é Olímpia. Não tá sendo eliminado pelo Olímpia, é pelo Guarani e pela segunda vez. Isso para mim é uma vergonha. É início do trabalho do Thiago Nunes, mas o que chama a atenção, indo ao encontro desse raciocínio, Quesada, é que uma das coisas mais bacanas daquele Atlético Paranaense era a capacidade de ter um meio-campo que criava e também combatia muito bem, né? Era um meio-campo que fazia muito bem esses dois papéis.
E claro que talvez ele consiga isso com o Corinthians, mas precisa de peças e tempo de trabalho. Tá faltando um Wellington para ele? De um dia para outro, sim, talvez, quem diria. Não, mas ele tem. Tem o Gabriel no banco. O Gabriel é bom. É que ele não quer jogar assim, né? E tem até alguma saída de velocidade. Ele quer um time mais que envolva os adversários. Com mais posse de bola. Acho que ele tem que encontrar um equilíbrio. Porque, assim, acho que ele chega com aquela missão de tirar o Corinthians de vários anos jogando uma filosofia de jogo mais conservador. Não é isso? Isso aí, mais seguro. E que foi brilhante, porque o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Um dos maiores campeões nesses últimos anos todos. É o maior campeão dos últimos 10 anos. O Corinthians não joga bonito, cara, o jogo do Corinthians, mas ganha. Mas foi campeão. Sim, muito. Algumas vezes. É o atual tricampeão. O último ano. Nenhum time ganhou mais títulos no Brasil do que o Corinthians no século. Então, peraí, vamos com calma. É que fica aquela coisa da lembrança do último lance. Era aquela coisa que o Carille voltou diferente. Parece até que acabaram a carreira do Carille. O Carille é um baita de um treinador, gente. Eu só vejo crítica pro Carille, crítica. Parece que o cara não pode trabalhar em mais lugar nenhum. O Carille é tricampeão paulista, foi campeão brasileiro. Ele é bom treinador. O último trabalho dele não foi bom. Então, a maioria dos treinadores que fizeram o último trabalho ruim não podem mais trabalhar? Eu também acho que o Corinthians poderia jogar mais ofensivo do que jogava. Agora, dizer também que, como o Quesada falou, vai pensar só na parte ofensiva e quando tiver sem a bola. Então, por isso que eu falei, o Thiago Nunes, que eu volto a falar, para mim é um dos melhores treinadores que apareceram nos últimos tempos. Revelação, baita de um treinador, ele vai ter que encontrar esse equilíbrio. Porque botaram no cara assim, olha, o Corinthians jogava muito feio, agora tem que jogar só ofensivo. Joga só ofensivo e vai perder pro Guarani? Porque sem a bola tem que estar organizado o time. Então, assim, calma, paciência. Eu acho que o Corinthians classifica e bem. Boa! E bem, né? Não vi nada nesse Guarani. Não é um timaço. Não. E o Corinthians não vai jogar mal, não vai errar tanto gol como errou. Mesmo o Corinthians não fazendo um jogo brilhante, teve chance de... E tem um detalhe que tem que ser pesado no trabalho do Thiago Nunes e que é um reflexo desde o Atlético Paranaense. O jogo será em casa. E o time do Thiago Nunes em casa rende muito mais do que fora de casa. Tem o Atlético Paranaense eu tenho algumas discordâncias a respeito de tudo que eu vi ontem no jogo do Corinthians contra o Guarani. Por eu ter visto as partidas anteriores ser trabalhado aqui nos canais Fox Sports, nos jogos do Guarani contra o São José, só uma coisinha, vocês viram aquele zagueiro colombiano, o Romanha, perder alguma bola? Nenhuma. Ganhou todas no alto e todas por baixo. Não perdeu nenhuma. Se antecipou bem, chegou. Os caras falam por aí. Tá lá, tem 23 anos, colombiano, jogou um bolão. O Corinthians desperdiçou algumas oportunidades? Claro que sim. Alguns jogadores do Corinthians estiveram abaixo da crítica. Tem alguns jogadores que foram médios, né? Você vai dizer, médios. Cantígio, médio. Não foi o Cantígio que a gente espera ver, né? Camacho, mal. Luan. Mal. Os dois homens de beirada de campo. Escolhe aí um dos dois. Janderson, escolhe um. Janderson. Mal. Escolhe mais um, vai lá. Everaldo. Horroroso. Escolhe mais um. Vai. Lucas Vitor no segundo tempo. Matheus Vitor não aconteceu nada. Matheus Vitor não acontece nada. Aí, vai no meio campo. Camacho, jogou mal. São 5 jogadores jogando mal. Tá aqui um gênio do futebol. Esse eu posso falar, porque esse aqui, quando ele não jogava bem, ele jogava normal. Sim. Porque o normal dele era jogar bem. Joga bem. O Zinho jogava bem. Um dia ele jogava pouco, mas não jogava mal. Sim. O Zinho não jogava mal. Sim. O Zinho jogava bem. Dava passe certinho e tal. Aí acabou que um dia ele não era péssimo. Hoje a variação é assim, é do tudo pro péssimo, é do 10 pro 0. O Zinho era um jogador diferente. Ele jogava 8,5, 9, 8,5, 9, 10, 8,5, 9, 10. Não era 5, 4, 3. Entendeu? Sim. Muito obrigado. Entendi. Não, do que moral, hein, Tetra? Eu tô falando. Você merece, você merece. Isso aí, Zinho, eu vi você jogar. Posso fazer uma crítica a um jogador que a gente Eu também vi. Eu também vi você jogar. Por falar em jogar, tudo que você falou do Zinho tá perfeito. Tem um cara que tá devendo, o Luan, viu? O Luan fez uma partida off ontem. Fogo de palha na estreia. Desapareceu em campo.
na semana passada eu falei com o Thiago, eu falei, você quer aquele Luan do Grêmio, de 17? Ele falou, não, eu quero um outro Luan. Quero um Luan mais, porque a gente compara o Luan de 17 com o Luan de 18 e 19, o de 17 arrebentando, melhor jogador da Libertadores, 18 e 19 jogando bem abaixo da crítica. Não, ele quer um Luan mais vibrante. O Luan ontem, cara, não jogou absolutamente nada. Eu vi a sua entrevista com ele. Nada. Impressionante o que o Luan deixou de jogar bola ontem. Porque daí ele disse pra você que é o Luan entre a linha de meio campo dos volantes e os zagueiros, naquele espaço. Ele não consegue flutuar ali. Não. Ele vem pegar a bola no Camacho. Na intermediária ofensiva? Ele quer nas costas dos volantes. Ele quer que ele apareça nas costas dos volantes para abastecer o centrovante. Imaginando duas linhas de marcação. Ali na intermediária ofensiva. Imaginando duas linhas de marcação, ele quer que ele fique no meio dessa... Entre uma e outra. Ele flutue nessas linhas. Isso não impede ele de buscar uma hora o jogo um pouquinho mais efetivamente. Claro. E nem cair pelo lado do campo. Outra coisa, Sid Clay. Olha só, vê se eu estou errado. O Sid Clay não dá. O Pedrinho que conhece o Corinthians vem, mas não está preparado para ser titular, por exemplo. E o Sid Clay que está fora de forma, ganha a posição do Piton que estava indo bem? Piton deu uma raquetada de fora da área no finalzinho do jogo, foi uma coisa que... É bom jogador esse rapaz. O moleque está jogando bem. Agora, o Sid Clay... Acima do peso. O Sid Clay, o Sid Clay ele tá fora de forma, ele não tem tempo de bola, ele não tem tempo de marcação. Ele corre para um lado, a bola vai para o outro. Alguma coisa. Está muito estranho o Sid Clay. Muito diferente daquele que passou. Muito estranho o Sid Clay. Muito estranho. A Ucrânia não fez bem para ele, não. Mas mesmo com todos os problemas de ontem, detectados já do jogo do Corinthians, no segundo tempo o Corinthians plantou no campo de ataque, né? Sim, porque é o jogo do Guarani. Então, por isso que eu digo, não há por que ter tanta preocupação assim em relação a esse jogo da volta, tirando da estatística, o respeito. Passou 45 minutos, não acertou a bola no gol. De verdade, assim, acho que o Corinthians, se não houver nenhum tipo de dificuldade inicial, uma intercorrência, de repente um lance isolado de um pênalti, alguma coisa assim, se a torcida não começar a vaiar com 20 minutos de jogo... Não, coisa não vai. Não vai. Só depois do jogo, durante o jogo não vai. Não vai. Então, se não tiver nenhuma situação assim... amigo. Não pode tomar um gol de bola parada, pelo amor de Deus. Vacilou. Se acontecer de novo, aí também pediu para sair da Libertadores. O Corinthians não vai deixar de fazer gol, tá? Então, você pode ter certeza de fazer gol. O problema é o tal do contragolpe. Vocês lembram o Botafogo e Corinthians? O Botafogo estava com 10, o Corinthians fez 4, né? O Corinthians tomou um contragolpe, os caras estão buscando a bola até agora. O Guarani precisa de um gol. Se fizer um gol, complica o Corinthians. Um gol complica de vez o Corinthians. E é lógico que eles vão fazer aquela linha de 5, outra linha de 4 e vão meter um cara na velocidade para o contragolpe. Uma linha de 5 defensiva, uma linha de 4 e o Fernando Fernandes lá na frente, que nem é tão rápido, e não mas tá certo. Para a bola vadia. E não tá certo. E contra o Corinthians eu faria mesmo. Bota o Maná aberto de um lado, tende a ser um jogo para ter paciência. Deve ter o jogo. Eu acho que quem tem problema no coração não nem precisa. Olha aqui, o Marcos Donato, que está acompanhando a gente, manda mensagem na hashtag Expediente Futebol. Não me leve a mal. Se o Corinthians não ganhar de 3-0 desse time paraguaio, é porque não merece disputar a Libertadores da América. Opinião do Marcos Donato. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Muito bem, Marcos. Também estou com ele. Só uma coisinha, João. Se não ganhar, não merece. O Corinthians é bem melhor do que esse. Gente, a gente está falando aqui, o Corinthians não foi bem, aí o Pascoal falou, o Everaldo foi mal, o Jansen foi mal, o A foi bom. Aí eu tô vendo os melhores momentos. Cara, os melhores momentos é do Corinthians. As melhores chances. São do Corinthians. E tomou um gol de uma bola parada. É isso que a gente tá falando. Não pode dar esse vacilo. Tá jogando em casa, a bolinha parada, não pode tomar um gol desse. Agora, no normal, o Corinthians era pra ter ganho o jogo. Era pra ter ganho. Fala aí, Pascoalzinho. Uma coisinha, com todo respeito ao Thiago Nunes. Quando é que vai chegar o Pedrinho? Segunda-feira? Farda na terça e joga. O Pedrinho joga hoje. Farda na terça e joga. Escolhe, Pedrinho, você quer jogar onde? Você vai jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda ou centralizado? Escolhe a função ali dos 3 do meio. Aliás, aproveitando o seu comentário, Pascoal, Pedrinho, você falou sobre o Pedrinho, e esse rapaz aí que chegou, Johnny Gonçalves, ou Ione Gonçalves. Tupapá. Chega e joga... Também é isso, entra no time, disputa a posição, chega para jogar em um abraço. Na minha modesta opinião, ele é mais jogador que o Janderson. Não há dúvida. Ele é mais jogador que qualquer jogador de Bela. A não ser que o Pedrinho vai jogar do lado do campo. Aí o Pedrinho vai. Chegou aí vai jogar Pedrinho. El colombiano. Aí vai jogar Pedrinho. Se o Pedrinho for jogar aberto pelo lado do campo com o Luan por dentro, aí joga o Pedrinho, ele vai ter que jogar do outro lado.
Como ele joga na esquerda ou joga na direita, ele joga nas duas, para mim esse cara chega para ser titular do time do joga até nas 3. Até centralizado, mas não é o mesmo rendimento. Ele precisa do lado do campo para ter referência do 1 contra 1. Diagonal. Agora, é um jogador que às vezes carece de bússola. Sabe, jogador que parece de bússola? Precisa de bússola. Fica perdido? Precisa de uma certa orientação, de um mínimo de ordenamento. Meu filho é aqui, né? Tem uma tendência a transformar o jogo numa pelada. Em algumas circunstâncias isso acontece, mas é perigoso, porque tem recursos próprios que podem fazer a diferença. Ele vai atrás, onde a bola está, ele está indo atrás. Tem um pouco disso, sim. Baixa o aplicativo, baixa a rota, meu filho, para você não se perder. Johnny Gonçalves. É mais um jogador que vem do Fluminense, né? Porque ele não está vindo do Benfica, ele está vindo do Fluminense, né? Não, só do passou Benfica. um tempo lá em Portugal. Ele se apresentou dia 10 do Benfica, meu senhor. Ele se apresentou lá, fez quantos gols? 0. Não deu um chute na bola lá. Ele tá vindo do Fluminense. Ele não botou a camisa do Benfica. Ele tá vindo do Fluminense. Vocês viram? Como veio do Benfica? Vocês viram o Ione Gonçalves jogando no estádio lá do Estádio da Luz? Encarnados? Não jogou não. Então ele tá vindo do Fluminense. Ele só treinou lá com o pessoal. Qual foi o último jogo dele no Fluminense? Esse jogo mesmo. Esse foi o ano último jogo que foi no Fluminense. Então é isso aí. Olha, Foi uma ponte, é isso? Os caras que vieram do Fluminense. Os caras que vieram do Fluminense. Olha o bode que ele tá dos caras do Fluminense, cara. Olha o bode que ele tá, cara. O quê? Você tá com o bode que os caras que vieram do Fluminense? Não, vocês me ajudem. Eu vou falando os nomes, vocês vão falando se deram certo ou não. Douglas. Não deu. Richard. Mais ou menos. Mas esse aí, pelo amor de Deus. Henrique. Não. Sornosa. Deu passe pro título do Campeonato Paulista, mas não deu certo. Mas o Sornosa é mais ou menos, né? Mais ou menos. Também não é também. Everaldo veio e se machucou, Quinhaca, coitado. Não, veio e se machucou, ficou o tempo todo fora. E agora o Ione Gonçalves. É para quebrar essa escrita de jogadores. Você aposta, leva fé? Acha que vai dar certo? Depois da história da bússola, tenho muito. Não, tem que ter muito receio. Precisa de elevação. Tem que entrar na marginal, depois da marginal vem Ayrton Senna, e se for passar de dentro, vai parar no aeroporto de Guarulhos ou lá em Itaim Paulista. Em algumas vezes, vocês também. Não, mas algumas vezes. Agora, falando sério, ele fez isso. Falando sério, que a gente descontrai. Não é perseguição. Ele é bom jogador desde a época do Júnior Tupapá. Fizemos jogos lá, né? Verdade. Verdade. Ele é bom jogador, ele tem esse repertório que é um negócio que falta às vezes no futebol brasileiro, do cara fazer um gingado diferente. Ele fez isso em alguns jogos do Flu. Eu achei uma boa contratação. A única coisa que eu não entendi foi a grana, né? Porque, por exemplo, o Corinthians não tinha 2 milhões no ano passado para contratar. Agora está comprando por 3 milhões e meio metade. Ou vai comprar se ele fizer lá os 30 jogos. Não tem mais isso no final, não é isso? Vai pagar os... O Corinthians vai pagar. Tem que pagar, né? Vai pagar em janeiro. É obrigado a pagar. Mas vocês entenderam, né? Não tem opção de compra, vai pagar. Eu acho que é muito dinheiro num negócio que poderia ter saído mais barato para o Corinthians no ano passado. É só uma observação financeira, tá? Agora, se ele fizer gols... Já pode jogar na quarta-feira? Não está escrito. Não está escrito, não. Então... Ele vai jogar na fase seguinte. Ano passado... Contra Cerro Largo ou Palestina. Ele não pode jogar na quarta-feira. Em 2 momentos do ano passado, na próxima. Quando vieram as ameaças de que ele tinha que sair do Fluminense, voltar para o Benfica e tudo mais, ele forçou uma barra para ficar no Fluminense. Ele queria ficar no futebol brasileiro. Ele queria ficar. Mas aí os problemas de salário... Tem questão de salário que pesou muito, tem sempre um empresário na jogada. Então, se depender da escolha do jogador... O Gonzalez gosta do futebol brasileiro. Sim. Então, essa oportunidade de voltar ao futebol brasileiro é uma volta ou é uma continuidade? Continuidade. Não é uma volta? E amigo de Cantillo. Amigo de Cantillo. Também conta. Jogaram juntos lá no Júnior Barranquilha. Os dois têm razão aqui, o Quesada e o Pascoal. Um técnico, outro administrativo. Vai engrenar no Coringão? Leva fé? Olha, o jogador que eu vi lá no Júnior Barranquilha e no Fluminense, ele pode acrescentar sim. Pode dar essa parte ofensiva, né? Eu também vejo ele jogando mais pelo lado esquerdo, se juntando ao atacante, no caso é o Bocelli, né? Às vezes se transforma num segundo atacante, faz mais gols do que o Janderson, que o Everaldo. É uma característica um pouco diferente, mas assim, forte, bola aérea também ele vai bem, tanto defensivamente como ofensivamente. Eu acho que ele pode acrescentar, pode ajudar sim ao Corinthians. Assim, olhando rapidamente... Se o Luan voltar a jogar o talento que a gente sabe que o Luan tem,
Pedrinho, Luan e ele, com o Bocelli na frente, é um... Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.